Os Yuuzhan eram uma raça alienígena com diversas semelhanças aos humanos, mas sua maior diferença é que eles vivem em uma outra galáxia no universo de Star Wars. Mas em algum momento eles chegaram na galáxia que conhecemos, e iniciaram a maior guerra já vista antes. Os Yuuzhan tinham uma forma humanoide, mas sua pele podia ser de cor violeta ou amarela, além de ser muito mais resistente que as dos humanos. Sua altura beirava os 2 metros e eles viviam em média 76 anos, mas podiam viver 3 vezes mais. Utilizavam apenas biotecnologia, que superava a convencional em muitos aspectos. Sua principal arma era uma espécie de cobra que se transformava em espadas, lanças e blasters. Seus caças e naves também eram feitos através de biotecnologia avançada. Mas antes de tudo, se você gostou do tema do vídeo, deixe o like para ajudar o canal. Vamos começar com os acontecimentos da galáxia Yuuzhan, que era muito distante da galáxia de Star Wars. Eles viviam em um planeta vivo que se comunicava com eles e tinha grande acesso à força. Sempre foram uma espécie pacífica, mas acabaram se encontrando no meio de um conflito galáctico entre duas civilizações droides. Os Silentium haviam declarado guerra contra o Império Abominor, e a guerra acabou chegando no planeta natal dos Yuuzhan. Os Yuuzhan não se uniram a nenhum lado do conflito e começaram a enfrentar as duas civilizações droides ao mesmo tempo. O planeta vivo que eles habitavam forneceu a eles diversas tecnologias muito avançadas, que ajudariam a vencer a guerra. Uma característica dessa tecnologia é que ela não era 100% máquina, mas sim uma biotecnologia que misturava seres vivos com modificações tecnológicas. Suas naves, por exemplo, eram grandes leviatãs espaciais movidos por pequenas criaturas, que além de servir como defesa, elas também consertavam a nave. Após anos de conflito, os Yuuzhan começaram a vencer a guerra e obrigaram os droids a fugir de sua galáxia. Logo depois, iniciaram uma cruzada para destruir todas as tecnologias mecânicas de sua galáxia. Essa guerra acabou deixando os Yuuzhan extremamente violentos, e isso fez com que o planeta vivo acabasse sua relação com eles. Isso causou grande dor em todos os seres da espécie Yuuzhan, mas principalmente cortou toda sua relação com a força. Após a separação do seu planeta natal, o Império Yuuzhan dominou toda a galáxia e decidiu escravizar todas as outras espécies mais fracas, que eram consideradas inferiores a eles. E quando a espécie era guerreira como eles, os Yuuzhan davam a eles uma morte limpa e rápida. Com toda a galáxia sob seu domínio, os Yuuzhan se separaram em diferentes clãs e travaram uma longa guerra pelo controle do Império. Durante a guerra interna Yuuzhan, um líder chamado Sten conseguiu unir todos os clãs e acabou com a guerra. Mas percebeu que a galáxia estava destruída demais para continuar habitável e decidiu liderar seu Império Yuuzhan em busca de outra galáxia que serviria como colônia deles. Em 3.963 anos antes da Batalha de Yavin, um batedor Yuuzhan chegou no espaço selvagem da galáxia de Star Wars e mostrou o caminho para todo o resto do Império. Anos depois, o batedor ainda estava disfarçado de asteroide quando naves da Neocruzada Mandaloriana decidiram coletar o metano ao redor dele. Isso acabou ativando o batedor, que destruiu diversas naves mandalorianas e fugiu logo depois, sendo esse o primeiro contato Yuuzhan com os seres da galáxia de Star Wars. Com o passar dos anos, os Yuuzhan começaram a explorar a galáxia de Star Wars e estabeleceram postos avançados e colônias em planetas afastados. Eles aproveitaram as guerras clônicas para recolher informações sobre os habitantes da nova galáxia e se esconderam durante todo o período da Era Imperial, já que julgaram arriscado demais iniciar uma guerra contra o Império Galáctico. 25 anos depois da Batalha de Yavin, os Yuuzhan decidiram declarar guerra contra a Nova República, com os objetivos de conquistar territórios, escravizar as espécies locais e principalmente destruir todos os tipos de máquinas, que nesse ponto eles consideravam como uma ofensa aos seus deuses.
Lembrando que todos os acontecimentos citados nesse vídeo são do Legends, então não estranhe se aparecerem vários Jedi, personagens que já morreram no cânone, e se a ordem cronológica estiver diferente. Nos primeiros confrontos, a frota Yuuzhan Vong enfrentou os soldados da Nova República espalhados pela galáxia. Mas em seguida, Luke Skywalker e diversos outros Jedi começaram a lutar ao lado da Nova República. Foi nesse momento que os Jedi descobriram que os Yuuzhan Vongs são praticamente imunes a ataques da Força, o que impede os Jedi de lerem suas mentes ou de sentirem suas emoções. Isso também os escondia totalmente da Força, já que nenhum Jedi era capaz de sentir a presença de um Yuuzhan Vong. Ataques como empurrão da Força, que geralmente empurram inimigos por dezenas de metros, apenas faziam eles perderem o equilíbrio. Mas ainda são suscetíveis a objetos lançados contra eles utilizando a Força. Poucos momentos depois do início da guerra, a capital da Nova República, estabelecida em Coruscant, já tinha sido tomada pela frota Yuuzhan Vong, que fizeram dela sua própria capital. Conforme eles avançavam sobre a galáxia, os Yuuzhan Vongs escravizavam planetas inteiros e destruíam todas as tecnologias manufaturadas que encontravam, e matavam cada vez mais seres vivos. A guerra com a Nova República também criou neles um sentimento muito grande de ódio contra os Jedi, que eram seus maiores inimigos. Até esse ponto, os Yuuzhan Vongs estavam vencendo completamente a guerra e haviam feito acordos de paz com os Mandalorianos liderados por Boba Fett. Esse acordo garantiria que Mandalore seria poupada da invasão. Também assinaram um acordo com os Hutts, que permitia a circulação das frotas invasoras pelo espaço Hutt. Isso também foi feito com a promessa de deixar o cartel Hutt livre da extinção. Poder utilizar o espaço Hutt abriu um caminho direto para a nova capital da Nova República, que nesse ponto já havia sido mudada de planeta diversas vezes, e atualmente estava em Dak. Mas ao mesmo tempo, os Hutts estavam passando informações sobre a movimentação dos invasores através de seus territórios, possibilitando a Nova República montar uma defesa em Fondor, que era um ponto estratégico da galáxia. Ao descobrir a traição dos Hutts, eles foram completamente eliminados e todos seus planetas foram invadidos pela frota Yuuzhan Vong. Chegando em Fondor, a frota Yuuzhan Vong foi surpreendida por defesas da Nova República. E foi quase completamente destruída. Pela primeira vez, os invasores pararam para pensar se aquela guerra realmente valeria a pena. Após a grande derrota em Fondor, os Yuuzhan Vongs decidiram pedir um cessar-fogo para a Nova República. Eles deixariam em paz os territórios que ainda estavam no território da Nova República caso ela entregasse todos os Jedi remanescentes, incluindo Luke Skywalker. Isso fez com que os Jedi passassem a ser odiados por quase todos da galáxia. Muitos planetas capturaram Jedi e entregaram para o Império Yuuzhan Vong, em troca de paz. Quando parecia que tudo estava perdido e que a galáxia ficaria dividida entre seus habitantes originais e os invasores, algo aconteceu. Luke Skywalker juntou um grupo de Jedi e decidiu caçar o líder Yuuzhan Vong, que era nomeado de Supremo Overlord, e seu nome era Shinra. Chegando no local onde o Supremo Overlord Shinra estava, Luke Skywalker descobriu que ela era só uma marionete do verdadeiro líder Yuuzhan Vong. Onyme era quem realmente mandava em todo o Império, e ele também era o único de toda a espécie Yuuzhan Vong que ainda era sensitivo à força. Mesmo conseguindo capturar o Supremo Overlord Shinra, o ataque de Luke Skywalker foi em vão, já que Onyme conseguiu escapar do local. Após meses de batalha, Onyme foi morto por Jacen Solo durante a Segunda Batalha de Coruscant, em uma armadilha feita pela Nova República, que eliminou quase totalmente o resto da frota invasora. Em seguida, a Nova República uniu forças com os remanescentes imperiais e com o Império Tis, tentando o objetivo de tomar de volta Coruscant, que ainda estava sob controle dos invasores. Mais tarde, essa união causaria mais uma guerra entre a Nova República e os remanescentes imperiais. Depois da morte de Onyme e da retomada de Coruscant, o controle do Império Yuuzhan Vong foi para Nas'Choka, que ordenou todos os guerreiros Yuuzhan Vong se rendessem. Aceitando os termos de rendição da Nova República, o Império Yuuzhan Vong teve que ajudar na reconstrução da capital Coruscant,
e por fim sair de vez da galáxia de Star Wars. Mesmo após o fim da Grande Guerra contra os Yuuzhan Vongs, os problemas da Nova República ainda não haviam acabado. Após anos de guerra, a Nova República estava completamente desgastada e quase sem nenhum controle sobre seus territórios, o que mais pra frente abriria espaço para a retomada de Coruscant pelos remanescentes imperiais, iniciando novamente a Era Imperial na galáxia de Star Wars, forçando todos os Jedi remanescentes da guerra a se entregarem e se tornarem soldados imperiais. Muitos se entregaram, mas Luke Skywalker e alguns outros continuaram fiéis ao lado da luz, e mais pra frente iniciaram uma luta contra o novo Império Galáctico. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muitos de vocês vêm pedindo esse tema já faz um tempo. Deixe um like se gostaram desse estilo de vídeo, onde eu conto alguma história sobre o Legends. Se gostaram, eu posso trazer mais vídeos assim. Até a próxima e que a força esteja com vocês.